O trabalho é muito importante na vida de uma pessoa, muito mesmo, né? Traz bem-estar, satisfação, realização profissional, respeito na sociedade, mas e quem só pensa em trabalhar? Pois é, os chamados viciados em trabalho se esquecem da família, do lazer e podem até ficar doentes. Nós vamos conversar com a psicóloga Fernanda Schrader. Doutora Fernanda, qual o perfil, qual a característica dessas pessoas? O que faz uma pessoa virar um workaholic, como se diz no inglês, né? É ser viciada em trabalho, né? Aquela pessoa que é dependente, que é obcecada. Então, ela deixa outros aspectos da vida, como lazer, família, tudo em segundo plano. A razão dele de viver é o trabalho, né? Que é bem diferente daquela pessoa que, às vezes, é apaixonada pelo trabalho, que a gente chama de work lovers, que é apaixonado pelo trabalho, Sim. mas não abre mão da família, do lazer. O workaholic, não. A razão dele é o trabalho, ele se dedica ao trabalho o tempo todo. Mas por quê? O que leva a pessoa a ser assim? A gente pode falar, Arthur, que são 3 características. Primeiro, que é uma fuga. Às vezes ele tem algum problema familiar, pessoal, então ele foge desses problemas e aí se dedica mais ao trabalho. Um segundo, um fator de insegurança. Então, às vezes ele vai se dedicar mais ao trabalho para aparecer mais, porque ele, de fato, ele não confia naquilo que ele está entregando. E, às vezes, é um caráter compulsivo, obsessivo nele, que ele foi desenvolvendo ao longo da vida profissional dele. Eles são competitivos, muito competitivos, Também. desde de crianças? São pessoas competitivas e o trabalho, ele coloca isso mais a Sim. fim, vamos dizer. Né? São pessoas competitivas, pessoas ansiosas também, então elas querem trabalhar cada vez mais para entregar mais resultado. Elas são focadas muito na tarefa. Então, elas estão sempre fazendo o tempo todo. A gente pode imaginar aqui que isso está aumentando na sociedade diante desse mundo competitivo cada vez mais? A gente fala que as empresas querem fazer cada vez mais com menos. Então, elas precisam das pessoas muito comprometidas. E hoje as pessoas, às vezes, com medo de perder o emprego, porque, ainda mais numa época de crise como a atual, acaba se dedicando além da conta. Então, eu acredito que esteja aumentando, sim, esse número, né? Mas as pessoas também hoje valorizam muito a qualidade de vida. Sim. Então, hoje o jovem ele se preocupa mais com a qualidade, de ter a questão da atividade física, a alimentação. Então, em alguns momentos é interessante você se dedicar porque o trabalho demanda, mas fazer isso do seu dia a dia é mais complicado. A senhora falou em distúrbios, às vezes até, né? Que doenças esse trabalho excessivo pode levar? Como a pessoa ela não tem muita qualidade de vida, porque ela não tem hobbies, atividades externas, ela primeiro começa a ter alguma alteração no sono, impaciente, ela fica muito impaciente, depois ela pode começar a ter doenças mesmo físicas, né? Como úlcera, gastrite, ou até mesmo escandear uma depressão, porque ela acaba se isolando e aí ela desenvolve essa doença também. Agora, como escapar disso? É possível? É possível. Primeiro, ele tem que reconhecer, né, que é muito difícil. Por ser uma doença psicológica, o reconhecimento acho que é o primeiro ponto. A partir do momento que ele reconhece, ele pode, se ele estiver num caso extremo, ele precisa de ajuda, seja de um psicólogo, um psiquiatra para tomar um medicamento, ou às vezes de um coach para ajudá-lo nesse processo de mudar o comportamento. Então, ele reconhecer, o workaholic geralmente ele não se permite tirar férias, não se permite relaxar, então ele começar a se permitir tirar umas férias, deixar o laptop, não levar o laptop, porque senão desprogramar o celular, porque fica com a questão da mensagem o tempo todo de e-mail. Então, ele tem que começar a se permitir, colocar na sua rotina também algumas atividades de lazer com a família, para que ele possa ir desvinculando. Agora, apesar da senhora ter lembrado, vocês falaram sobre as doenças, né? Ele chega em determinado momento a sentir prazer por isso? Sim. É mesmo? Sim. O prazer dele é trabalhar o tempo todo. E por isso que ele não percebe que ele está doente, que ele precisa de ajuda, que ele precisa mudar o comportamento. A fonte de prazer dele é o trabalho, única e exclusivamente. E a senhora pegando um paciente para tratar no consultório com essa ansiedade, com esse distúrbio, a senhora diria o que para ele? Além de tire férias e desligue o celular, né? O que a senhora falaria principalmente? Reconhecer e aceitar a doença, eu acho que é o principal para qualquer pessoa mudar o comportamento indesejado. Então, primeiro, ela tem que reconhecer que aquilo está fazendo de mal e que a consequência vai ser a longo prazo. Porque o mercado hoje querem as pessoas focadas, comprometidas para entregar a curto prazo, mas a longo prazo, a maior prejudicado vai ser ela mesma que vai desenvolver essas doenças e às vezes vai ter que parar por obrigação e não, de fato, conseguindo conciliar vida e trabalho. Quer dizer, o alerta da família aí é fundamental para essa pessoa, né? Com certeza. Fundamental. Fundamental.
Gente, dá uma paradinha. Tá na hora de parar. Descansa. Opa. Preciso relaxar. Se permita. Eu acho que permita. a principal coisa que a gente precisa, como workaholic, é ele se permitir relaxar, se permitir passear, para que ele, de fato, ele consiga. Porque hoje o trabalho, a gente precisa das duas coisas também. Ok, doutora. Muito obrigado, viu? Obrigada, eu Boa que tarde. agradeço. Boa Tchau, tarde. tchau.